Olá, internautas, telenautas aqui da TV Rede de Mídias, os nossos espectadores, leitores e ouvintes da revista e do portal RDM Municípios. Começamos agora mais um podcast, Reunião de Pauta. Eu estou aqui com os nossos repórteres, com a Luana Joara. Como vai, Luana? Tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Tudo bem? Com o Crisman Dias. Como é que está, Crisman? Tudo bem, João? Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. Muito bom, gente. Queria, antes de começar, a gente falar para vocês as notícias mais importantes que nós vamos acompanhar aqui, informar a vocês que hoje nós teremos aqui uma entrevista, uma importante entrevista com o comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o novo comandante. A entrevista fará parte de um dos nossos programas aqui, que é o JPM Entrevista, que é uma entrevista, um quadro feito pelo nosso diretor de redação, o jornalista João Pedro Marques. O Crisma vai participar também, como auxiliando nessa entrevista. Luana, quais são os nossos assuntos aqui de hoje, Luana? Então, João e Crisma, hoje nossos assuntos estão voltados mais para o meio ambiente, né? O primeiro deles é um estudo que a Confederação Nacional dos Municípios divulgou, que em quase 10 anos os nossos municípios já acumulam 341,3 bilhões de prejuízos em função dos nossos desastres naturais. Chuva, incêndio, seca, desmatamento, dentre outros, né? E o outro é uma coisa boa, que foi uma parceria firmada entre o governo de Mato Grosso e a Funbil, que vai disponibilizar recursos para estruturar nossas unidades de conservação. Muito bom. Vamos começar então pelo primeiro tema, né? Nós tivemos, assim, aqui em Mato Grosso, acho que o grande desastre que a gente teve foi as queimadas no Pantanal, né? Então, assim, felizmente aconteceu em 2020, né? Tem 2 anos. Tem 2 anos, né? Que foi aquela tragédia enorme. E a gente percebeu que em 2001 e este ano parece... 2001 não foi um desastre tanto, teve... como sempre tem as queimadas. Nossa época de seca, né? Na nossa época de seca, mas não teve aquela catástrofe que foi no Pantanal. Mas o Pantanal, como é, Crisma e Luana, continua, não se recuperou totalmente daquela tragédia, né? Vocês têm conhecimento de outras situações que ocorreram em Mato Grosso? João, antes de mais nada, como você mesmo falou, o Pantanal e a natureza mostrou mais uma vez a sua força, né? E está se recuperando. Como a Luana falou, esse valor ele gera um prejuízo para o município. Por quê? O governo federal ele acabou não repassando o total prometido para os municípios para lidar com esses problemas. Então, a conta tem que sobrar para alguém, geralmente sobra para os municípios. E com isso, com essas situações de tanto a seca quanto o excesso de chuva ou mesmo as queimadas que a Luana comentou, elas causam um prejuízo enorme aos cofres públicos e podem gerar até o desabastecimento de água, de energia, prejuízo na economia pública e economia privada. Sim. Igual o Crisman falou, João e todo mundo, o governo federal ele tinha que repassar para os municípios 36,5 bilhões. Mas eles passaram só 15,4%, ou seja, isso só 4% e meio que eles repassaram. Do valor prometido, no caso. Do valor prometido, justamente. Exatamente. Então fica uma lacuna muito grande, né, João? Entre o valor prometido, é lógico que são para todos os municípios, uma situação de desastre ambiental muitas vezes não é de responsabilidade apenas A gente não tem como prever o desastre ambiental, né? Mas a gente tinha que ter um recurso em caixa para caso acontecer, ter como suprir. Exatamente. Como socorrer os municípios atingidos. Exatamente. Mas tem como prevenir, né, Luana? Sim, né? A construção, por exemplo, tem o caso clássico lá,
o mais emblemático lá de Petrópolis e outras regiões do Rio de Janeiro e Minas que acontece isso. Minas. Mas eu me lembro que há cerca de 15 ou 20 anos aconteceu um desastre parecido aqui em Cuiabá. Teve uma grande enchente, o rio, se eu não me engano, era o córrego do Barbado, e me parece que em uma certa altura tinha alguns tanques, né, que foram rompidos, e essa água veio e morreram muitas pessoas. Foi né? a última grande enchente que teve, né, João? Foi a última grande enchente. E aí o que ocorre? Depois disso, se acendeu o alerta da construção de residências próximos a esses cursos d'água. Muitos deles foram retirados. Eu acho que, inclusive, suscita uma pauta para a gente ver como é que está a ocupação dessas localidades, residenciais próximos a esses mananciais, né, que quando se ocorrer uma situação, uma tragédia dessa, não se agrave ainda mais por conta de ter pessoas morando ali e correr o risco de morrer. Né? Vale lembrar também que com essas enchentes, o risco de aumento de doenças infecto-virais aumenta. Exatamente. Né? Vamos então um prejuízo conjunto, né? Mas a Luana tem uma notícia aí que parece que para o nosso estado é um ponto positivo, né, Luana? Para Cuiabá e para alguns municípios do interior é uma ótima notícia, né? Que o governo de Mato Grosso vai repassar para os nossos municípios 7,2 milhões para estruturar os nossos centros de conservação, né? Lembrando que a gente tem alguns importantes aqui, né? Quais? A gente tem o Serra Azul, Parque Nacional de Serra Azul, né? Serra Azul é na Barra do Garça, né? Barra do Garça, justamente. Temos o Parque Araguaia. Fica onde o Parque Araguaia? No Araguaia. No Araguaia. Mas o município, você não tem aí? Não tem. Essa informação fica devendo. Mas, enfim, mas, João, isso é importante, como a Luana bem frisou, vai estruturar, vai levar fomento ao turismo, que nós precisamos também, porque gira a economia dessas regiões, Comércio né? local, Comércio local. Gera emprego, vai gerar emprego. Exatamente. Porque tem o Parque das Águas e o refúgio de Vila Silvestre, Cochilão da Mata Azul. Esses estão sendo previsto uma parte do recurso que vai ser passado à construção de sedes. Parque das Águas é o nosso aqui? Não, não é Parque das... E pelo que eu estava vendo, João, esses valores eles serão investidos na aquisição de viaturas, drones, computadores, equipamento, infraestrutura, todo um sistema de monitoramento do local, justamente para a questão da prevenção, né, de acidentes provocados pela natureza ou mesmo criminosos. Caça, né, invasão, pesca em locais que são proibidos. Mas, gente, assim a gente termina aqui o nosso podcast Reunião de Pauta de hoje. Agradeço muito a você que está nos acompanhando aí. Agradecer aqui aos nossos repórteres, agradecer a Marciele que está aqui como espectadora também e agradecer o Super Marlon, que é o nosso editor, operador aqui de todas as parafernálias aqui no nosso estúdio, e a gente volta amanhã com mais assuntos. Um abraço para todo mundo. Abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã no mesmo horário. Mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Vamos aproveitar, João? Vamos pedir para o pessoal compartilhar. Sim. Curtam, compartilhem, comentem, interajam. Entra nas nossas redes sociais, que vai estar descrito aqui no final na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida que tenha ficado, mande mensagens, perguntas que a gente vai ter o prazer de responder, né, João? Muito bem. E sugestões de pautas também, né? Ótimo. Muitas vezes o nosso cliente, que são os nossos internautas, os nossos telespectadores e ouvintes, eles podem também estar sugerindo os problemas que afligem muitas vezes os bairros de Cuiabá, de Mato Grosso, de todo o nosso país de um modo geral, né, João? Muito bem. E anunciar também que a partir de amanhã quem vai fazer a reunião de pauta serão os 2 repórteres. Eu estarei fora cuidando de outras atividades. Depois da nossa reunião de pauta, que a gente vai definir quando acontece diariamente, eles vão trazer para vocês esses 2
Os dois aqui vão trazer para vocês os assuntos que a gente vai estar acompanhando, os assuntos mais importantes que estaremos acompanhando durante o dia. Um abraço agora de vez mesmo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, até mais.